botaram hoje de manhã debaixo da nossa porta. É o quinto mês sem pagar aluguel, Raul. Tá avisando que a gente tem até domingo pra cair fora. Faz a gente ficar querendo saber o que se passa, e isso é muito interessante, porque isso é muito literário. O que se passa na cabeça do Raul e quais são. A gente fica imaginando o passado dele, a gente fica imaginando o que que ele pretende, o que que ele não pretende, se ele em algum momento vai fazer alguma merda com uma das mulheres, a gente fica tão tenso. E que prazer foi terminar o filme e pensar assim, cara, que protagonista, sabe? E aí é inevitável te perguntar, Eduardo, como surgiu, como surgiu essa ideia de adaptar a essas, como eu posso falar, personas, eu não sei se é a palavra correta, mas essa essência do Bukowski, por exemplo, mas com essa brasilidade tão gostosa de ver na tela. Ah, que massa, mano. Pô, fico feliz que você gostou do filme. Bastante, cara. Massa. É, eu costumo falar que o filme é muito mais sobre alguns personagens do Bukowski do que sobre o Bukowski. Eu acho que tem muito mais sobre alguns personagens dele do que sobre ele em si, sabe? E sobre como surgiu, foi muito a partir do curta que chamado Quando Morremos à Noite, que foi um curta que deu origem ao filme, que é um curta com o mesmo personagem e o mesmo ator. E Ah, foi que tudo legal. muito, e foi tudo muito por acaso, porque esse curta, Quando Morremos à Noite, eu fiz através de um prêmio que eu ganhei com um outro trabalho de conclusão de curso da época da faculdade, que eu tinha que escrever um roteiro muito rapidamente, pensar numa ideia muito rapidamente. Aí lembrei desse conto do Bukowski, A Mulher Marina da Cidade, que era uma época que isso faz muito tempo já, sei lá, mais de 10 anos, tal, uns 15 anos. Eu queria muito ter mais uma experiência de direção de atores, fazer sabe, um curta mais sobre jogo de cena e tal. E eu lembrei desse conto, que esse conto tinha muito um pouco isso, né? Um curto sobre dois personagens, tal, tinha muito diálogo, tal. Eu queria ter uma experiência assim. Aí assim surgiu o curta, velho, e o curta passou para muito festival, ganhou muito prêmio e acabou gerando o longa e deu a oportunidade de fazer o longa. E, e quando eu fiz o curta, eu já queria muito que o curta e falar um pouco sobre a personagem feminina, sabe? Sobre a Cássia. E, e aí, eu acho que a partir disso já diz muito, né, também da minha vontade de explorar mais o universo feminino dentro desse, desse mundo mais marginal, sabe, mais noturno. Legal. E essa adaptação, não, desculpa, essa criação do roteiro, eu fiquei muito interessado porque, assim, a gente olha para o Raul, mas a gente tem na Cássia, a gente tem na Lígia também uma personagem muito interessante, porque, primeiro que a Lígia, eu fiquei o tempo inteiro imaginando. É engraçado falar isso como espectador até, né? Porque a gente se coloca no lugar dela muito fácil, né? E, e por mais que a gente compre o Raul desde o início, a gente goste dele, porque até o Rony é incrível o que ele faz, mas a Mariana Nunes, ela tem esse negócio da. Ela consegue levar o espectador para a tela. Eu já falei isso para ela uma vez. Ela tem. Ela tem uma Ela coisa de tem pegar pela mão o isso, espectador e levar com ela. exatamente. A gente fica do lado dela, não interessa o que ela tá pensando. Inclusive na cena do pato, que é hilária, aquela cena maravilhosa, aquela cena. A gente fica imaginando, ai meu Deus, vai dar merda, isso vai acontecer alguma coisa. Não com o pato, mas com aquelas três mulheres, com aquele cara que a gente não sabe direito ainda o que que ele pretende, sabe? Aham. Você fica imaginando isso. E ela tem essa personagem muito forte e que ela tem o seu papel no filme, assim, ela cumpre e ponto. E aí a gente sente um vazio enorme até que ele conhece a Cássia, né? Até que começa a ter essa relação tem tantas camadas essa relação, né? De que você fica imaginando qual será o envolvimento físico deles, mas aí você acaba se apegando ao envolvimento emocional deles.
E eu queria saber de você, Eduardo, eu tô te falando tudo isso porque eu fiquei muito curioso com a construção do roteiro, né? Que você falou, é baseado no curta, mas esse filme, ele é muito. Aliás, eu queria perguntar, onde eu consigo ver o curta? Eu fiquei muito interessado. Ele, ele tem na internet. Tá, Se vou você procurar. procurar, vai ter. Acho que tem no YouTube, no Ah, Vimeo, tem maravilha. no Porta Curtas. Mas qualquer dificuldade me fala que eu te mando o link. Perfeito, porque eu fiquei muito interessado, porque agora que você falou do curta, e esse roteiro, ele é muito amarrado, cara. Ele é muito redondo, no sentido de que, assim, os personagens vêm, eles são apresentados, a gente mergulha nesses personagens durante os atos, só que quando o filme acaba, parece que eles continuam com a gente. E parece que meio que a gente assume a dívida do Raul, sabe? A gente fica olhando em volta. Será que tá tudo bem na minha casa também? Porque essa atmosfera de incômodo tem o filme inteiro, né? Sim. Nessa cabeça. É como se a gente tivesse a porta da mente dele e ele não deixasse a gente entrar. Que é isso que eu senti, pelo menos, o que acontece entre ele e a Cássia. E aí eu queria saber de você como foi essa construção do roteiro, depois de falar tudo isso. Não, Pô, primeiro, eu concordo muito contigo em relação a essa questão da Mari. Eu também acho que ela é muito magnética, né? Eu acho que ela tem essa coisa do carisma dos grandes atores e atrizes, né? Que é essa coisa de não importa o personagem que faz, mas pega o espectador pela Exatamente. mão e leva com ele. Eu acho que ela tem ela é uma presença muito forte. E aí, mano, ela foi fundamental ela foi assim, tipo, a escolha muito certa para fazer o filme, a primeira parte do filme com o Rony. Porque o Rony também tem essa característica. Sim. Ele domina, ele toma conta, entendeu? Do ambiente. E a Mariana tem a mesma característica. Eu falei, nossa, juntar esses dois vai ser É, uma explosão, assim. E é isso, eu acho que o começo do filme ele tem um pouco essa força deles dois, né? Que são dois atores, né? Atores e atriz muito que tem uma presença muito forte assim em cena, assim, no jogo de cena. E o roteiro, mano, ele foi. Eu sou muito. Quando era criança, eu queria ser roteirista. Então, legal. eu tenho muito forte isso em mim, essa coisa de, de gostar de escrever roteiro, de ficar observando, sabe? Tudo. A mente tá sempre, né? Tá essa coisa de nunca tá sempre nesse movimento de pensar, tal. E eu vou anotando diálogo aqui e ali, eu vou vendo situações, eu vou anotando, não sei o quê. Então, o filme, eu sempre quis fazer um filme que fosse um filme mais que tivesse a ver com literatura, sabe? E que tem um diálogo muito grande com os filmes do Cassavetes também, que Nossa, verdade. não necessariamente tem um grande plot, não sei o que, não sei o que, mas é filme assim de gente que se junta para conversar e algumas coisas ali vão acontecendo ou saindo do controle, né? Ou, enfim, tem um pouco essa essência que tem a ver também com essa literatura mais marginal, né? O Cassavetes, tal, a forma, os filmes dele. Mas, mas em termos de linguagem, eu preferia essa uma linguagem mais observacional, porque eu queria colocar o público dentro desses ambientes em estado de ruína, sabe? E queria também que fosse um filme sobre o corpo resistindo nesses lugares. É por isso que eu escolhi fazer, fazer o filme um pouco mais observacional. Mas o roteiro, ele é isso. Talvez não era muito uma vontade de fazer um filme sobre uma história X. Era mais um filme sobre esses personagens, né? Sobre os instantes de vida desses personagens, num ambiente meio expressionista, que também tem algo meio que sensorial também, assim. É uma mistura de uma vontade de fazer experiências a partir do realismo, e aí isso vai, né, tipo, você fica com mais liberdade para ir para lugares assim mais insuspeitos. Mas eu acho que o roteiro é meio isso, uma mistura de muitos elementos assim, sabe? Que eu também tinha vontade de fazer um filme sobre o expressionismo, e tal, um filme sobre de alguma forma um filme que gerasse um certo reconhecimento sobre esses personagens, sabe?
mas tipo o cara, tipo bêbado da praça, tá ligado? Meio cara desvalido da praça. Queria meio que pensar assim, e esse cara acordando, conversando, sabe, as relações que ele vai criando com outras pessoas que vai encontrando. Esse foi meu ponto de partida. Eu fui escrevendo e desde o início eu pensei assim que o filme teria três partes e cada parte seria sobre uma dessas mulheres que cruzam na vida dele, que ele é como se fosse é como se fosse o filme fosse uma crônica, né? É muito mais ele como se ele estivesse contando ou imaginando ali como foi o encontro com aquela mulher, com aquela determinada mulher, e não necessariamente é uma história amorosa, né? A única história amorosa que tem é ele com a Lígia, e realmente ele é apaixonado, assim, tipo, a mulher da vida dele, depois que ele perde, que ele tem essa desilusão, né? Muito por causa dele, inclusive. É, aí ele vai descobrindo outras formas de amar, né? Um amigo meu de infância pulou do edifício onde morava. E qual é difícil? Edifício Marega. São os canalhas. Só querem se aproveitar de mim. Tu tem esperança que ela volte um dia? É que você falou, nossa, a gente volta. Você falou do cinema, esse cinema de observação, né? De que a gente simplesmente senta ao lado do protagonista, dos personagens em si, e a gente observa e a gente meio que está ali como parte da conversa, né? E isso você falou do Caça-Pets, é verdade. Você falou agora, acendeu aqui. Realmente, a gente percebe isso e é incrível como a literatura que você trouxe à tela faz com que a gente observe esse personagem, esse protagonista, de vários ângulos, literalmente. Porque você foi falando, eu fui lembrando dos ângulos que você escolhe para mostrar, inclusive, vulnerabilidade do personagem, ou então tem algumas cenas que a gente vê que ele tem o vigor físico, apesar dele estar naquela luta constante com a condição de saúde na qual ele se Uhum. encontra, e aí existe esse choque que a gente percebe que o personagem também está sentindo esse choque naquele momento. Isso é muito interessante que você falou, porque não tem como não. é, Bom, tem duas perguntas, mas primeira é que não tem como não falar do Rony. Como foi a escalação do elenco, né? Que você falou da Mariana até, mas eu fiquei tão feliz de ver o Rony como um protagonista tão forte, tão marcante, porque é um cara tão talentoso, né? É. E a gente sente falta de ver. A gente, por exemplo, a gente falou da Mariana agora, a Mariana, ela tá todo filme, todo filme, toda novela, enfim, todo produto audiovisual que ela faz, ela rouba a cena, né? Ela tem esse negócio do magnetismo, né? Ela pega o espectador e leva ali para ela. E faz um tempo que eu olhei para ela e eu, nossa, engraçado como ela faz a gente se sentir. Mas o Rony, eu conheço há tantos anos e eu não tinha visto essa oportunidade ainda, sinceramente. E eu fiquei muito feliz de ver, porque, cara, ele destrói. Ele tá incrível no filme. É o primeiro protagonista da vida dele. Ah, então, tá vendo? Eu não sabia dessa informação. Muito bom, cara, muito bom saber que ele tem esse protagonismo, porque falar que ele merece até, enfim, é até ultrapassado, né? Porque, porra, é o Rony Vilela, né? Enfim, mas eu queria saber de você como foi a escalação de elenco, aí depois eu faço a próxima pergunta. Tá? O Rony, ele é um grande cara, e esse filme também, o Longa, existe muito por causa dele, porque eu o conheci. Primeiro, eu acho legal falar que ele também, muitas vezes, ele prefere fazer, porque assim, as pessoas estão acostumadas a ver ele muito fazendo personagens menores, né? Mas sabe, às vezes ele até prefere fazer esses personagens, por quê? Porque ele tem liberdade para criar. Ele Ah, prefere fazer esses entendi. personagens, às vezes, do que ficar engessado num personagem que ele não vai poder criar, entendeu? Então, ele é um cara que ele escolhe muitos personagens que ele quer fazer, sem se importar se vai ganhar dinheiro, se não vai e tal. O que move ele é também poder criar junto, sabe? É o que ele mais Então, gosta.
Ele não gosta só de fazer personagens assim, sabe? Tipo, que, sei lá, mais engessado que ele não pode contribuir ali com a visão dele. Então, o nosso encontro foi muito bom, porque o tipo de texto que eu estava propondo tem a ver com o campo de pesquisa dele, de personagem também, sabe? E também, para mim, trabalhar com ele tem um sentimento de criança, porque eu assistia às novelas que ele fazia na Manchete com meu pai, lá em Caruaru, tá ligado? Ah, que legal. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o filme com ele, que foi um amigo que me indicou, aí eu fui ver uma peça dele, e aí quando eu vi assim, eu falei, caramba, esse cara é perfeito para fazer esse personagem. Aí depois da peça eu fui falar com ele, velho, ele me recebeu muito bem. Ele é um cara muito humilde, muito simples, tá ligado? Muito mesmo assim. E aí, velho, ele fez o curta de uma forma brilhante, e o filme, enfim, era muito mais sobre a personagem feminina, era muito mais sobre a Cássia no curta. Mas ele foi roubando muito, assim, tá ligado? Se deixar, ele rouba mesmo. E todo mundo só falava dele no curta. Ele ganhou, assim, uma porrada de prêmio, tá ligado? Aí, Ah, que legal. isso me deu muita confiança de fazer um longa. E aí, um produtor de São Paulo, que gostava muito do curta tal, propôs a gente transformar no longa o filme. E aí, velho, eu já tinha uma amizade com o Rony. A gente já tinha tido a experiência do curta. Isso me deu uma certa confiança de fazer o primeiro longa com ele, a partir desse personagem. Eu comecei a desenvolver o roteiro e ele também eu sempre ficava mandando para ele as versões, ele ficava lendo. Ele também escreve, então ele também contribuía e tal. E a gente foi pensando ao longo dos anos, que demora muito, né? Longa-metragem demora muito, assim, desde o roteiro até você produzir, vai se passando muitos anos da sua vida. E ao longo desses anos a gente nunca se distanciou, sabe? A gente sempre encontrava para tomar uma cerveja e tal, todo mês, ou de 2 em 2 meses, e conversar e tal. E hoje a gente é super amigo, assim, continua super amigo. Eu acho que o Longa também surgiu dessa amizade e dessa abertura que ele, que ele me deu e que ele dá para muita gente, assim, né, sei lá, para ter uma experiência mais de criação junto, sabe? Legal. E ele é um ator, velho, e ele é um ator, assim, totalmente, além da técnica, ele é muito, sabe, sei lá, ao mesmo tempo que ele é muito seguro de tudo que ele está fazendo, ele também está muito aberto, sabe, ao que possa vir na hora para fazer com que a cena brilhe ainda mais. Então ele enfim, ele é muito, muito experiente, mas ele tem aquele sentimento também de um ator que está começando, a simplicidade de um ator que está começando. Ele tem essas duas Ah, que coisas. legal. E eu acho que isso é por isso que tudo que ele faz é tão bonito, né? Tem uma beleza, assim, porque eu acho que ele consegue conservar nele esse sentimento ainda do jovem ator, sabe? Legal, nossa, legal saber disso. Deixa o personagem ainda mais rico, né? A outra dúvida que eu queria tirar contigo, Eduardo, é sobre as locações, porque elas são muito importantes. Você, inclusive, até falou sobre isso. Elas são muito importantes para a gente entrar nessa atmosfera, né, da marginalidade, né, não, da sensação de que ali está um mundo comum. Quando ele vai pedir o isqueiro, por exemplo, para o cara na ponte, né, eu fiquei pensando, nossa, será que o cara me dá a impressão de que o cara não é ator, sabe? Foi tudo muito Não, natural. Não é? não é. Ah, que legal. O cara não é ator, não. Excelente, porque isso deixa tão mais denso, né? Tão mais forte o filme. Quando ele está sentado na praça, ali na fonte e tal, a gente repara muito no ao redor dele, né? A gente não tem como, faz parte, parece que faz parte do personagem. Parece que é um quadro no qual ele está nas mesmas cores, literalmente por conta da fotografia, né? Mas ele está nas mesmas cores do que está ao redor. E isso traz a melancolia que deixa o personagem ainda mais profundo. Eu queria saber de você como foi a escolha desses lugares. E agora saber que você colocou não atores também é melhor ainda para a experiência.
Tem, tem muitos. E tinha muito mais cenas assim de não atores, é porque o filme, a versão do roteiro acabou ficando muito grande, assim. Até por ser meu primeiro longa, eu não tinha noção ainda dessas coisas. E aí, sei lá, ficou muito grande o filme. Depois a gente teve que escolher um caminho a seguir, né? Qual era o melhor caminho a seguir? Aí a gente resolveu focar mais no, nas histórias mesmo, sabe, dos atores principais, assim. Mas, velho, sobre os lugares, então, primeiro eu acho que o lugar vem antes da história. Não sei se isso é a máxima para tudo, mas para esse filme eu sempre pensava que o lugar era, sabe, tá no foco da história era o mais importante. A partir disso mesmo, do lugar, talvez o lugar venha antes da história, assim. Então eu fiz o filme nos lugares que realmente que vivem na vida real, personagens iguais do filme, lá no centro do Recife, na Boa Vista, sabe? Então, aquela pensão que o Raul mora, realmente é uma pensão onde moram pessoas como o Raul, de Ah, fato. E muitas ruas lá que a gente filmou também são ruas que à noite também circulam personagens como o Raul, como a Cássia, sabe, tal. Por mais que no filme eles tenham um pouco um certo romantismo, né? Tem uma pitada de romantismo assim, porque o filme vem muito da literatura também, do teatro, tal, do Cassavetes. Então o filme eu acho que acaba tendo uma pitada mais romântica assim. Mas ele foi muito tem essa coisa realista de ter sido feito nos lugares mesmo onde figuras como aquelas figuras vivem, sabe? E como eu já também te falei, eu queria que o filme fosse muito sobre esses lugares também. Porque é curioso, cara, que o brasileiro, muita gente acha que não existe essa realidade. Um terço, sei lá, talvez um terço da população brasileira, né, vive abaixo da linha da pobreza em lugares muito pobres e vivem dentro dessa atmosfera sombria mesmo. E eu queria também, eu queria de alguma forma botar o público dentro desses lugares para falar que isso não é uma fantasia, sabe? De alguma forma. Então, eu queria também que o filme tivesse ah, que é quase uma. Tem muitas ruas nas capitais brasileiras que as pessoas vivem que parece em condições, em lugares que parecem meio filme de terror, mano, tá ligado? Então eu queria que o filme conseguisse passar um pouco essa energia, sabe? E como é os corpos vivendo nesses lugares, e como é os instantes de vida também desses corpos dentro desses lugares ah. em movimento de ruína, sabe, e tal. Então, por isso que o filme também tem essa coisa muito expressionista, que tudo é como se tudo tivesse meio rachado, meio quebrado, meio Verdade. envelhecido, meio porque eu acho que na América Latina tem muito, sabe, eu acho que tem muito essa atmosfera. Tem muitas zonas boêmias, muitos lugares mais antigos. E talvez são lugares que essas pessoas que não se identificam, né, com os modos sociais mais convencionais ali acabam, né, tipo, sendo um, uma forma de se exilar também, sabe, dessa sociedade que a pessoa não se identifica, não sei. Nossa, verdade. Olha que incrível, né? Tá vendo? Essas oportunidades de conversar com o cineasta é outra coisa, porque você agora falando, eu quero assistir o filme de novo, porque realmente eu, eu moro numa cidade ao lado de São Paulo, eu vivo em periferia e realmente trabalhei sempre, quando eu trabalhava fora, sempre em periferia e a gente vê uma realidade que parece que algumas pessoas parece que não, elas fazem assim, né? Elas afastam e viram para outro lado e acabou, e tá É tudo porque bem é para porque a elas. gente tá porque a galera a classe média, né, tal, e a classe alta, sei lá, eles são sempre já todo mundo já é acostumado a simplesmente fingir que esses lugares não existem e só não passar por eles e só, né, Exatamente. e só se blindar deles. Então, sei lá, por isso que muita gente às vezes acha, sabe, que sei lá, prefere pensar que isso é uma fantasia mesmo. Exatamente, acho que é coisa de filme, né? Acho que
acha que a música brasileira tá exagerando, né? Enfim. Mas simplesmente é porque, por exemplo, falando no Recife, ninguém à noite quer andar, vai andar pelo centro do Recife. No Rio, ninguém à noite vai querer andar É, na Presidente Vargas. É meio aqui isso. também, São exatamente. Paulo eu conheço menos, então não saberia dizer, mas é meio essa, né? Mas o centro de São Paulo tem, nossa, tem um levantamento, eu acho que eu vi há pouco tempo alguma reportagem, alguma coisa assim, tem centenas de prédios nas situações que a gente vê no filme, de pessoas morando ali. Os prédios podem cair a qualquer momento, como caiu há alguns anos, né? Há poucos anos, aliás, Aham. porque é a questão de que o prédio tem dono, mas o dono nem no Brasil vive, então ele está fugindo das questões fiscais e tributárias para cuidar do prédio. As pessoas entram no prédio, moram naquele prédio, mas o prédio não tem condição nenhuma fisicamente, e aí uma hora acontece a tragédia. Isso é o que tem acontecido aqui. Tem muito, cara, muito, muito, muito. Uma época eu frequentava mais o centro e é comum, sabe? É comum. Só que eu sei que 2 bairros para cima ali do centro, as pessoas vivem numa condição completamente diferente, que é uma bolha, né? Que são os bairros de classe alta de São Paulo. E as pessoas nem frequentam, fingem que não é como você falou, elas olham para outro lado e vão. Aqui tem aquela famosa foto, né? Que todo mundo a gente de vez em quando olha, na verdade, na internet, que é o bairro de Paraisópolis, né, que tem a divisa Aham. entre o apartamento de luxo e a favela, né? E aí eu duvido que, enfim, essa realidade se misture. E isso é muito interessante porque durante o filme a gente nota, mas a gente meio que entra nesse cenário, a gente se sente aquele cenário pensando até onde isso vai. A gente fica o tempo inteiro receoso, né, com o Raul, com o desenrolar dele. E, e é muito curioso, como você falou agora, uma outra realidade acabou de baixar aqui na minha cabeça. Então, eu te agradeço por isso. Aliás, Eduardo, muito obrigado pelo papo. Cara, adorei o filme. Parabéns pelo filme. Logo meus dedos abrirão caminho através dos cabelos limpos e macios, canções como as que nenhuma rádio toca, toda tristeza escarnecendo em correnteza. Tem uns 100 anos que eu não dou. Provaremos as ilhas e o mar. Provaremos as ilhas e o mar. Continuamos vivos.